Bom, então vamos ver aquele vídeo que você fez, né? Daquela menina. Vamos ver aqui. Bom, aqui você vê que tá meio ruim, né? Porque o negócio assim é a distância, tem que ver um pouco a distância das coisas. Aqui não dá pra ver a menina, não. O negócio é o foco, né? Eu teria um problema com a minha câmera de foco, sabe? Não foca bem. Mas aqui o problema não é tão o foco, o problema é a distância. Está muito longe. Estamos até longe da Terra, né? Isso é mais astronomia, não é? Ah, agora aproximou, né? Mas a menina não dá para ver assim. Você... Ah, tá aqui, ó. Ó, aí sim, aí isso sim. Isso é a boa distância que tem que usar. Aí já lá, né, lá é perto demais, né, porque entrou pelo olho. Aí não reconhece as formas, vamos dizer, da menina. Tem DNA isso, DNA, isso aí não é mais astronomia, sei lá, é biologia, né, a biologia, genética. Aí isso já vai dentro do eletrão, entendeu? O vazio atômico, o núcleo do átomo. Tá muito perto nesse momento. Aí vai até quark. Não, olha bem, vamos voltar aqui. Ó, aqui perto, é perto demais, perto demais, perto demais, perto demais. Ah, aqui já veio o olho. Se quisesse filmar o olho, isso é bom. Aqui, mas a distância certa seria essa, por exemplo. Até aqui um pouco longe. Aí sim, a gente vê o rosto, dá para ver o rosto. Mas tudo o início aqui, a Terra, o universo, e isso não. Isso é longe, muito longe. Muito longe. Até o momento que dá para ver, aqui, já começa a ver, aqui, aí sim, aí até teria bom, mas depois que entrou pelo olho, aí já não, DNA, tudo, já é perto demais, não é a boa distância. O meu lugar é caminho, jogo e ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Caminho, jogo e ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. Meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira.
se a gente pegar as últimas assim, descobertas, vamos dizer, da astrofísica, porque o problema da astrofísica é que hoje em dia ela está chegando num ponto, porque tudo é astrofísica são com equações matemáticas. Porque está descobrindo coisas que não fazem sentido com o que a gente vê. Entendeu? Mas só que as equações elas não mentem, né? O universo, a gente descobre como o universo funciona e a gente vê que, vamos dizer assim, resumindo hoje, se a gente falar de um ponto de vista do universo, né? Se a gente olha as equações, não pensar o que a gente vê. Primeiro, para você ver, como a gente viu, ver uma pessoa, você precisa estar na distância certa, né? Se não estiver a uma certa distância, a coisa que você olha, você não vê, né? Na verdade, o que seria o universo em si? Porque assim, por exemplo, se eu colocar essa caneca assim, eu olho a caneca, eu vejo uma caneca. Mas em si, a caneca para o universo, o que é a caneca? É um conjunto de átomos. Na verdade, no universo só tem conjuntos de átomos. Não tem, tipo, para o universo, vamos dizer que a gente não é nada. Não tem uma pessoa em si. Tem átomos, coisas que se agrudam, que ficam juntas, tudo. Mas só um ser humano pode ver um ser humano, entendeu? Porque ele está na distância certa no mundo dele. Na verdade, as coisas em si no universo, se não tiver a linguagem, são só coisas assim. Vamos dizer, a matéria em si, a gente chama um conjunto de átomos e coisas assim de uma caneca, por exemplo. Mas no universo, se a gente olhar de longe, a gente não vai ver nada, e de perto vamos ver átomos, né? Mas essa caneca só vai ser caneca porque eu estou olhando para ela. E o problema é o tempo também. O tempo, ele é muito relativo, né? Para nós, o tempo é muito importante, porque a gente, né, tem que fazer coisas, tudo, a gente calcula, a gente sabe que vai viver mais ou menos tanto tempo. Mas no universo, o tempo depende de onde que você olha. Né? Você sabe que os satélites que determinam o GPS, por exemplo, eles têm que corrigir um pouco o tempo deles, porque o tempo lá em cima é diferente do tempo daqui. Então, se não fizesse essa correção de tempo, o GPS não funcionaria. A gente chegaria e teria problemas de distância, essas coisas. O melhor exemplo é naquele filme Interstellar, não sei se você assistiu, mas ele está numa nave, assim, tem 3 pessoas, tem um casal e tem um cara. O casal sai para ir perto de um buraco negro, eles ficam assim, filme americano, né? Aí ele vai lá, eles ficam alguns minutos, 3, 4 minutos, e quando eles voltam na nave, o cara que ficou na nave, ele ficou 23 anos na nave. Passaram 2, 3 minutos perto do buraco negro e 23 anos dentro da nave. Por isso que o tempo também é relativo, por isso tem pessoas que falam que o tempo não existe, no universo não existe, porque depende, o tempo vai ser medido a partir quando você tiver uma referência precisa, tal, que você vai falar, o tempo é esse, daquele lugar. Mas se olhar de outro lugar, não vai ser o mesmo tempo. Por que eu falo isso? Porque isso é para insistir e falar claramente a diferença que tem entre o universo e o nosso mundo humano. E para reforçar o fato, não tem que mesclar os dois, não tem que falar assim, então não tem problema, porque, sei lá, no universo o tempo não existe, então eu posso perder meu tempo, coisas assim. Mesclar as leis do universo com as nossas leis humanas. Não, a gente criou o nosso mundo humano, o tempo é importante, as coisas são importantes, né? É importante ter uma caneca. No universo não importa, não é caneca, não é nada. Mas para nós é extremamente importante. Por isso, assim, que tem que bem ter essa noção que vivemos no mundo humano.
Em alemão, o verbo é erfahren. Erfahren, hoje em dia, se vocês olham no dicionário, erfahren quer dizer saber, conhecer, descobrir, ok? Mas a origem dessa palavra, o primeiro sentido dessa palavra era muito legal, porque erfahren é um verbo que significa pesquisar viajando. É lindo, né? Quer dizer, se eu falasse assim, sabe o que? Eu vou erfahren, quer dizer que eu vou pesquisar viajando. E por quê? Porque a viagem é uma maneira de entender um pouco as coisas, né? O Hegel, como dizer? O Hegel, ele não fala, não é uma filosofia que fala as coisas são assim, assim, assim. Não, a fenomenologia do espírito é um método, na verdade, para o método para ver o mundo, vamos dizer. Ou seja, é uma forma que nos ensina um pouco a pensar. A fenomenologia do espírito, o espírito não é o espírito, assim, o fantasma, é o espírito, a mente, pode ser entendido como a mente. Eu acho que era alguém mais sonhadora e hoje eu sou mais alguém que me baseia mais na realidade. Mas eu acho que a minha forma de ver o mundo mudou, porque eu acho que eu não imaginava que seria tão difícil a vida aqui. Porque quando a gente fala morar fora e tudo mais, a gente pensa no glamour, nas viagens, nas coisas positivas, mas o dia a dia não é tão simples assim. Mas o que você pensava da Europa? Morar na Europa para você, o que era? Qualidade de vida, eu pensava, mas eu pensava também muito no sentido de facilidade de viajar, de poder conhecer outros países, isso é verdade, não é? Realmente é muito diferente o estilo de viajar aqui do que eu pude experimentar na América do Sul. Mas eu acho que o dia a dia não é tão simples, começando pela burocracia, começando pelas dificuldades, não sei, por exemplo, o mestrado era uma coisa que eu tinha em mente, mas eu sonhava em conseguir entrar, mas quando eu entrei eu não sabia que ia ser tão difícil, que ia ter tanta ansiedade pra ver se ia conseguir validar as matérias, as coisas. Então não sei, eu acho que quando a gente tá lá, a gente não imagina, a gente sonha com as coisas positivas, mas também tem muitas dificuldades, que eu acho que é pra qualquer estrangeiro, em qualquer país, né? Você quis morar fora porque você não gostava de certas coisas no Brasil? Não, eu não vejo como uma fuga, eu vejo como uma descoberta, uma curiosidade que precisava ser saciada, de sempre ir em busca do novo, de ver o que tem do outro lado, mas não era uma fuga, porque eu gosto do Brasil, eu não posso reclamar, eu tive uma vida feliz lá, sou muito apegada na minha família, nos meus amigos, mas eu sempre queria mais, eu queria algo mais e eu sinto que aqui eu tenho muito mais possibilidades do que ficando. E eu acho que eu me abri muito também para coisas novas, mas querendo ou não, o fato de você estar em uma cultura diferente, você acaba sendo um pouco moldado e você repensa até questões, né, por exemplo, de fé, de religião. Não que você perde a sua essência, mas você se adapta um pouco e você acaba vendo as coisas com outros olhos. Vou pegar uma frase do Hegel. A consciência apenas sabe e concebe nada mais do que está na sua experiência. A gente nasce, né? Nasce numa cultura, a gente nasce num país que tem uma língua, que tem uma cultura própria, que nessa cultura as coisas se fazem assim, assim, assim. A gente fala, a gente tem um nome para cada coisa. A nossa experiência é delimitada pela nossa língua, é o jeito que a gente tem de viver, e isso muda de um país para o outro. Estou falando um grande mistério, mas é claro que uma pessoa que nasceu num outro país vai ter um nome diferente para as coisas e vai
vai se comportar de outra maneira, frente às coisas da vida, vai fazer de um jeito, cozinhar de um jeito, cozinhar de outro jeito, casar de uma maneira, casar de outra, ter filhos de um jeito, ensinar certas coisas, em outro lugar ensinar outras coisas. A gente nasce num mundo onde podemos chamar isso de um simbólico, cheio de símbolos que a gente entende na nossa cultura. Aí, claro que quando você vai num outro país, tudo que você, da sua cultura, se o país onde você vai viver é bem diferente, essas coisas que você, do seu mundo, de onde você nasceu, não servem para muita coisa, né? Porque você vai ter que reaprender primeiro a língua, que começa, né, a língua, e como que se faz as coisas, né? Às vezes coisas simples, como que se faz, como se fala bom dia, como que se chega no lugar, essas coisas. E vamos ver pessoas, eu vivi isso porque eu sou europeu e eu vim aqui no Brasil e eu tive que aprender a cultura brasileira. De uma outra experiência. Isso que tem a ver com erfahren, porque erfahren, por exemplo, tem uma experiência, a experiência de se colocar num outro simbólico, numa outra cultura. Aí porque eu falei que o Hegel vai dar... Estou percebendo assim que muitas vezes a sociedade está entrando, começa a fazer coisas meio absurdas, né? Porque está perdendo um pouco o rumo de onde está e o que olha, né? De se perguntar o que está na minha frente, coisas assim. Porque está acabando fazendo coisas que, se a gente pensar um pouco, difícil achar um sentido nessas coisas, né? Para o Hegel, somos um sujeito humano e olhamos um objeto. Isso é básico, mas é bom sempre pensar que vocês são um sujeito que está olhando para objetos, né? Quando a gente olha uma coisa, por exemplo, a caneca, tem o que uma coisa é, o que uma coisa é. O Hegel chama isso de uma coisa em si, é um em si, o que uma coisa é. A consciência que temos dela, o por si, e a ciência daquela que se pode edificar, que ele vai chamar do em si e por si. Terminamos então o em si, por si e o em si por si. Vamos começar, como se fossem os vários estágios do ser humano, ok? O em si, e que eu olho a caneca, eu tenho consciência que eu sou cortado do mundo. O que eu expliquei antes, a caneca no universo são átomos juntos, assim. O fato de eu falar isso é uma caneca, já me cortei do mundo. Porque já identifiquei esse conjunto de átomos como sendo uma coisa. Então, o em si é o momento onde eu vejo que eu sou diferente do mundo. Toda vez que você fala isso é isso, você já não é mais do mundo, vamos dizer, do mundo do universo, né? Daqueles átomos, daquele mundo de planetas, de coisas assim, onde não tem tempo, nada. A partir do momento que eu falo assim, isso agora é uma caneca, você não é mais do mundo. Você pertence ao mundo humano, o em si. E vamos para o segundo estágio, o por si. O por si é você ter consciência que você não é desse mundo, sabe? Que você não é... que você é consciente que você se opõe ao mundo, que você é contra o mundo. Você tem consciência disso. Isso seria o por si. E o em si e por si é você ter consciência que você está em interação
com esse mundo que não é você. E como você tem consciência de você neste mundo, vamos dizer isso, o em si é por si. O que o Hegel pode chamar isso, e a partir daí, por exemplo, eu vou olhar a caneca, eu vou falar com essa caneca, eu vou tomar um café. Em si e por si, o que age nesse momento é a razão. A razão, o que o Hegel escreve, é a ciência daquela que se pode edificar, ou seja, uma ciência, um saber, uma razão, eu vou usar isso para tomar um café. Ok? Aí, existe, se o homem, vamos pegar assim, se o homem ele fica apenas no por si, ou seja, eu estou consciente que eu sou separado do mundo. Aí essa pessoa ela pode ser solipsista. Você sabe o que é o solipsismo? O solipsismo é uma filosofia que fala assim, que meu mundo está na minha cabeça, entendeu? O solipsismo é assim, tudo que está ao meu redor, eu não posso fazer nada disso, eu criei tudo na minha cabeça, ou seja, eu vivo só por mim. Tipo assim, tudo que eu vejo, assim, eu tenho consciência que estou cortado no mundo, mas para mim tudo que está ao meu redor é tudo uma alucinação minha. Assim. O solipsismo é isso, eu vivo por mim no mundo que eu não tenho como conhecer, né, vamos dizer. Esse é o solipsismo. Que pode ser também, o Hegel, ele coloca o solipsismo como, pode ser, tem a ver com o cepticismo. O cepticismo é você falar, ok, eu sou separado do mundo, esse mundo nunca vou conseguir entender. Esse mundo, o cepticismo é uma coisa que, o cepticismo fala assim, eu não posso entender nada desse mundo, então eu vou fazer o que eu gosto, sabe? Porque já que não posso influenciar nada, fazer nada desse mundo. Isso é o cepticismo, de fato, não acreditar, o cepticismo é famoso como dizer, eu não acredito em nada, sabe? Não acredito em nada. Vou me... O cepticismo seria o ceticismo? Ah, ceticismo. Eu vi cepticismo, ceticismo. É cético, as pessoas céticas. Isso. Vamos dizer assim, o ceticismo seria, então, você não vai viver a sua vida, se manter vivo, e você sabe que você não vai entender esse mundo. Ou tem o estoicismo. O estoicismo que é você, quando a gente fala estoico, é uma pessoa que não faz nada. O estoicismo vai ser, vamos dizer assim, as pessoas que decidiram não fazer nada, porque sabem que estão cortados do mundo, que não tem nada para fazer, então não vão fazer nada. Aí tem uma coisa, nessas pessoas que ficam por si, tem uma coisa que é muito interessante, porque tem muito a ver com a sociedade de hoje, esse conceito de consciência infeliz. Tem que saber primeiro que o Hegel, ele escreve numa época, a Fenomenologia do Espírito foi escrito, ele é alemão, né? Foi escrito na Alemanha católica, a Fenomenologia foi publicada em 1807, e nessa época você tinha que cuidar do que você falava, entendeu? Você falar de Deus, tinha que acreditar em Deus, acreditar na igreja e todas essas coisas. Se você falasse alguma coisa diferente, você podia ir ou para a cadeia, ou no pior dos casos, eles matavam você. Então, com o Hegel, muitas pessoas, Hegel nunca vai falar claramente na fenomenologia se ele acredita em Deus, se ele não fala isso, e também na fenomenologia do espírito, não importa que tenha Deus ou não, o que importa é sua relação com o mundo. Mas nesse caso, a consciência infeliz para o Hegel é o povo, vamos dizer, que perdeu Deus. É o povo cristão. Daí você vai falar, não, os cristãos eles acreditam em Deus. O cristianismo é uma religião onde não tem Deus, justamente. Isso pode, né, chocar algumas pessoas. Mas o cristianismo você é responsável pelas coisas que você faz. Deus morreu.
sua consciência, tipo assim, você não faz o que Deus manda, eu faço isso, ou, tipo, não é Deus que manda na sua vida. A ideia do cristianismo é você é responsável pelas suas ações. E de alguma forma é um pouco como se Deus morreu, porque antes da morte de Deus, tudo que eu fizer na minha vida era Deus que mandava. Tipo assim, eu não tinha responsabilidade nisso. Com o cristianismo chega o fato que você é responsável pelos seus atos. Porque Deus não está mais controlando você. É nesse aspecto que Deus morreu. Só para fechar essa parte aqui. É uma coisa simples de se perguntar quando você está frente a uma coisa, o que essa coisa é para você. Eu vou dar um exemplo assim de hoje em dia. Você olha para uma roupa, o que é uma roupa? Uma roupa, a sua razão, teoricamente vai te falar que a roupa vai te proteger do frio, né? Uma roupa é feita para se proteger do frio. Agora, tem gente que paga muito caro para uma roupa, né? Então, será que mais você paga, mais protege do frio? Talvez, às vezes sim. Mas é importante ter consciência que isso é uma roupa. É bom ter consciência que isso é um carro. Um carro é para se locomover, de ir de um lugar para o outro. Agora, todo o investimento que você vai ter para ter esse carro, será que vale a pena? Não sei. São coisas básicas de se perguntar o que uma coisa é. De se sentir como um sujeito na frente de um objeto. Madammen aus Dasische Gast, die sonst wunder dir. Alkohol dirst vorbei der Spaß, sie roden hin und her. Regierung haben hergeschickt, zu kaufen Haus für Haus. Und vor dem Você quer falar alguma coisa especial para o mundo? Sim. Então fala aqui na câmera. O mundo tem todas as coisas, carro, casa, e terra, lua, sol, árvore, loja e grama. Perfeito. Muito obrigado. De nada.
assim, até antes de fazer a primeira viagem, assim, eu não gravo ainda não, sabe? Antes de fazer a primeira viagem, assim, antes de conhecer até você, e assim, eu imaginava que pra mim, acho que eu nunca viria para a Europa, não. O que você imaginava da Europa? Assim, não é que eu imaginava coisas boas, que tinha muita coisa podia oferecer para a sociedade que o Brasil, infelizmente, não teria condições de oferecer, principalmente questão de saúde, educação, segurança. Mas só que assim, para mim, eu acho que eu não conseguiria ver longe da minha família, longe dos amigos, da cultura brasileira, daquele calor humano. Então, O fato de você, muitas das vezes, o Brasil, assim, o vizinho praticamente não é só um vizinho, é como um irmão. Tá precisando de alguma coisa, bate no vizinho, o vizinho logo te empresta. E eu sabia que aqui na Europa não é assim. Você sabia disso? Sabia que aqui não era e não é desse jeito, é cada um por si. Porque uma coisa importante é que você não foi embora do Brasil com ódio do Brasil, coisa assim. Não, eu vim embora porque depois que eu tive o primeiro contato com o idioma, com a língua francesa, aí eu me interessei por conhecer a cultura europeia. Aí quando eu fiz a primeira viagem, mudou completamente a minha mente. Aí a primeira viagem foi para onde? Para Montpellier, na França. Aí o que você entendeu lá em Montpellier? Eu via tudo funcionando, tudo muito bem. Questão de transporte, segurança, eu via a educação das pessoas completamente diferente do que era no Brasil. E eu queria, assim, por ter filhos, eu queria que meu filho crescesse numa sociedade assim, numa cultura diferente, como a gente já está acostumado a ver no Brasil. Porque eu sempre falo, no Brasil tem 2 tipos de corrupção. Tem a corrupção política e tem a corrupção social, aquela que está incrustada na mente da sociedade. Que o fato de você, muitas das vezes, você falsificar um documento para você adquirir uma entrada no cinema, para você se beneficiar de qualquer coisa. E eu via que aquilo lá era um pouquinho diferente a primeira vez que eu passei pela Europa. Eu vi que era diferente. E é o fato da minha esposa, também a Sara, já ter ido já uma vez já. E aí eu voltei com essa mentalidade. Não, um dia eu quero me mudar para a Europa. Ele fala em 1807, né? Já faz um tempo, 200 anos. Aí ele fala isso. Sabemos de fato que as impulsões nervosas do cérebro, ondas cerebrais, são de natureza elétrica. Acreditamos então entender a verdade do espírito, quando ele fala o espírito da mente, vamos dizer, sendo que este formalismo, reduzindo por abstração aquele a um só elemento, as pulsões elétricas, fez desaparecer o essencial, a vida mesma. É um entendimento morto e um conhecimento exterior, um saber sem vida. Aí ele fala, na época, em 1807, sabia ser pouca coisa do cérebro, né? Mas quando ele fala essas coisas, eu lembro das neurociências. Hoje em dia as neurociências estão muito, assim, na moda, né? O que a gente fala, né? Você sente alguma coisa porque no seu cérebro teve uma coisinha assim, um hormônio que ativou um sinapse que fez com que isso, que você sente assim. Eu respeito as neurociências como ciências, eu acho fantástico o que eles descobrem, é realmente muito, muito interessante, sobretudo que é uma época em que está evoluindo muito com as tecnologias e isso,
Agora, quando vejo uma pessoa que vem e que me fala, um neurocientista que fala na TV, então o amor, ele é criado aqui no cérebro, em tal lugar, e você vai se apaixonar porque aconteceu isso no seu cérebro. Ou, pior ainda, nos Estados Unidos, eu vi uma escola que decidiu, assim, as aulas são baseadas nas neurociências, ou seja, eles têm um monte de crianças, e a professora ensina... Lembra como que se chama o receptor tal no seu cérebro que vai te fazer feliz, que quando você ri é esse que age. E toda a escola é baseada nisso. Tipo assim, você está feliz por causa do que aconteceu no cérebro. Você vai se apaixonar porque tal hormônio entrou lá e deu que... você sente isso. E que eu fiquei horrorizado quando vi uma menina de 10, 12 anos que falou: então é isso, amor? Aí a sociedade está pegando um caminho assim, extremamente errado. É o fato de acreditar que a gente pensa com o cérebro. O cérebro é a base do pensamento, é a parte física das coisas, vamos dizer. Sem cabeça a gente não pensa assim. Mas, lembramos, o Lacan falava, o Lacan que era médico, ele falava, eu vi milhares de eletroencefalogramas e nunca vi uma frase, um pensamento dentro disso, né? Ele falava até, às vezes eu penso com os pés. Porque o pensamento, ele é na linguagem. É na linguagem que se desenvolvem as ideias, não é no cérebro. O amor, ele tem... como dizer, o amor é inexplicável, né, de alguma forma, mas com certeza não depende de... Não se apaixona, tipo assim, podemos ver, você está apaixonado, está acontecendo isso no seu cérebro, beleza, mas não é porque isso está acontecendo no seu cérebro que você se apaixona, né? Essa ideia de pensar assim, que, mais tenho neurônios e mais sou inteligente, sabe? É uma coisa assim, um erro total, quando as pessoas acreditam assim, esse negócio que os pensamentos estão no cérebro, e eu falo não, que os pensamentos estão na linguagem, nas palavras que a gente usa. Tem uma coisa bem interessante que é a história do Neandertal. Neandertal é uma espécie de homem que desapareceu. Ele chegou antes do Homo sapiens e depois, quando o Homo sapiens começou a aparecer, o Neandertal desapareceu e até hoje a gente não tem muita explicação do porquê, porque inclusive o Neandertal fisicamente ele era mais forte do que o Homo sapiens, então não tem uma razão assim, ele caçava, era muito bom para caçar, tudo, ele tipo assim, vivia normal. E eles estão pesquisando ainda e a conclusão onde eles chegam é que o Neandertal, primeiro tem uma coisa bem esquisita, é que com o Homo sapiens, quando os arqueólogos eles fuçam tudo, acham um monte de coisas, acham arte, tem as pinturas, tem um monte de coisas de arte, eles veem assim, as pedras, tem uma arte, tem muita coisa dos Homo sapiens. E o mais estranho é que até agora do Neandertal não acharam nada, não tem nada de arte. Só desenvolveram, tipo assim, o suficiente para caçar, mas depois disso não tem vestígio de nada. Talvez tinha, mas a gente não acha. Estranho, porque acho que 350 mil anos eles não desenvolveram nada, não evoluíram. Aí a única explicação possível é que talvez eles não falavam, ou talvez eles falavam muito pouco, ou talvez eles não tinham uma linguagem muito desenvolvida, porque o Homo sapiens se desenvolveu com a linguagem. Mais ele falava, mais imaginava coisas e mais criava coisas. Aí tem uma coisa engraçada, é que eles estudaram, né, o larynx, né, o jeito que nos permite falar. E se o Neandertal tinha uma voz, ela era super aguda. Aí vocês imaginam, né, a gente imagina aqueles caras peludos, fortão, mas se eles falavam assim, porque com esse larynx é só assim que você consegue falar. Aí é provável que eles não desenvolveram uma linguagem, então não evoluíram. E o Homo sapiens chegou e falou, a gente conversa, né?
Mas seria uma explicação de por que desapareceram, e seria uma explicação de ver que é com a linguagem que você evolui. Não é porque você tem neurônios, porque o Neandertal tinha mais ou menos a mesma coisa que o Homo sapiens, era um cérebro humano. Aí essa coisa, né, que as pessoas hoje acreditam, vou treinar meu cérebro, vou fazer exercício com o cérebro, não, o que é importante não é treinar o cérebro e os neurônios, né, favorecer os neurônios, o importante é pensar coisas legais, né, desenvolver pela linguagem ideias, não é porque você tem mais neurônios que você vai desenvolver ideias melhores, não depende disso. Essa coisa do fascínio pela inteligência, né? Aí chega com aquele conceito, eles fizeram computadores, chama isso de inteligência artificial. Não tem inteligência, é um software, são computadores. Como falava até o filósofo alemão engraçado que chama Marcus Gabriel, que ele fala assim, ele pega o celular, ele fala, um celular, você pode traduzir não sei quantas línguas com o celular, você pode saber onde você está, saber onde ir, ou seja, um celular, você pode ter muita coisa, um celular consegue fazer milhares de coisas. E você vai falar que o celular é inteligente? O Marcus Gabriel, numa palestra assim, ele pega o celular e ele fala assim, ontologicamente, quer dizer, a essência do celular é a mesma essência que a parede. Porque é isso, é um objeto, não é uma coisa inteligente. A origem da palavra inteligência quer dizer saber ler entre as linhas. E é justamente o que um computador nunca da vida vai conseguir fazer. Esse negócio de chamar isso de inteligência artificial é marketing, é propaganda para vender isso. É para falar, e também é um jeito de oprimir as pessoas, de falar assim, não, desculpa, mas você não é inteligente o suficiente, porque o computador que tem inteligência artificial, ele é mais inteligente do que você. Isso é uma grande besteira de pensar isso. Um computador com inteligência artificial tem a mesma inteligência que a caneca. Exatamente a mesma. Aí as pessoas têm medo, falam, nossa, a inteligência vai desenvolver uma inteligência que vai destruir a gente, coisa assim. Não. É claro que o que eles chamam de inteligência artificial é permite fazer muitas coisas. É uma tecnologia que permite fazer muitas coisas. Então são seres humanos que vão usar isso para fazer coisas terríveis. Mas não é a coisa em si, não é um computador, um objeto, uma caneca que vai decidir fazer coisas. E por isso, né? Porque hoje em dia, sim, né? Os neurocientistas, quem trabalha em inteligência artificial, está considerado o topo do conhecimento humano. E claro que são ciências assim, extremamente interessantes e tal. Mas como diria o Hegel, que eles trabalham no entendimento morto e um conhecimento exterior, um saber sem vida. Porque não há vida nisso, não há vida humana. Então, os neurocientistas, quem desenvolve computadores, seguem trabalhando, é muito bom, mas fiquem no lugar onde vocês estão, ou seja, não vai determinar, né, o que é o amor, o que é a inteligência.
vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Deixa eu ver o que eu posso falar, porque é que muita coisa era diferente. Primeiro que eu sempre morei com os meus pais, né? Então, e com a minha avó, então era uma coisa bem mais, era muito familiar e eu não tinha como se eu não tinha muita independência e eu não sabia exatamente o que eu queria e o que eu queria mesmo. Era mais ou menos guiado pela família, eu sempre tinha um acompanhamento de alguém da família. Mas depois que eu viajei... mas espera aí. O que mais que eu posso dizer? Isso quer dizer que você saiu, tipo assim, tem duas coisas. Você morar na Europa e o fato de também morar sozinha. Né? E o fato de também morar sozinha. Que foi a primeira experiência sozinha, morando sozinha. Então foram duas mudanças muito grandes, porque eu... culturalmente e também o meu estilo de vida mudou muito. Bom, para os meus amigos, eles sempre me viam como uma pessoa que gostava de descobrir as coisas. Mas que realmente lá em Taubaté não tinha mais tanto espaço para isso. Como que que eu já conhecia tudo, eu realmente me sentia em casa. Mas chegou um momento que eu fiquei um pouco... queria descobrir outras coisas. Que já não era mais o suficiente, tá só ali em Taubaté e as pessoas me viam assim, como uma pessoa do mundo, na verdade. Uma pessoa do mundo. Muito livre, não sei. Mas aí agora elas me veem mais como uma pessoa independente e mais forte, mais segura. Que antes mesmo que eu, tudo bem, tinha vontade de descobrir as coisas, mas ainda estava imatura, digamos. Aí você cai na Holanda. E aí, quando você chegou, por exemplo, como você se sentiu que era você? Eu não sabia quem eu era, primeiro, porque eu acho que quando você não conhece ninguém, talvez você não tem em quem se espelhar primeiro, você não sabe... você tá sozinha e você tem que descobrir o seu próprio caminho. E eu não tinha mais certeza do que eu queria, do que eu era, como que ia funcionar, se ia funcionar, a mudança de cultura, a mudança de clima. Foi uma época bem turbulenta, assim, digamos. E o idioma também. E o idioma, que tem essa barreira, existe essa barreira, e até hoje eu acho que eu não superei essa barreira cultural. Eu não tenho amigo holandês. Eu tenho amigos, que eu posso dizer que são amigos mesmo, que são todos expatriados. Então assim, você entrou no mundo, não vamos dizer da Holanda, né? Porque você não foi morar só com holandeses, você entrou no mundo internacional de Amsterdã. Isso. Esse mundo como ele é? Por que as pessoas estão em Amsterdã? Por que elas foram lá? Bom, primeiro, muitas pessoas pelo dinheiro, pelo trabalho, mas também por Amsterdã eu acho que o que atrai as pessoas para Amsterdã é essa vibe internacional mesmo. E você pode encontrar de tudo lá, gente de todos os lugares do mundo, todas as culturas, mas você se torna uma mistura de tudo isso. Então, na verdade, quando eu estava no Brasil, eu achava que eu não era tão brasileira, porque eu vi algumas coisas diferente da maioria das pessoas, mas quando eu fui morar fora, eu vi que eu sou completamente brasileira. Isso é muito interessante. Então, vamos dizer que você descobriu o que você é de verdade fora do país. Aham. Saindo da sua cultura. Não, completamente, sim.
você descobriu que você tinha uma cultura forte que é a sua. Que eu não sabia, porque, claro, eu estava acostumada todos os dias, né, a ter uma rotina no Brasil que para mim era normal, mas que tinha coisas que eu não gostava do dia a dia, mas da cultura brasileira, por exemplo, não sei, machismo, essa coisa toda. E eu achava que por eu pensar dessa maneira, que eu não sou, na verdade, não me sinto brasileira. Mas quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na Holanda, eu falei, nossa, mas eu sou muito brasileira. O que quer dizer ser brasileira? Ser... Esse... Ai, como posso dizer em português? Essa... nós somos mais calorosos, mas a gente gosta de interagir mais, de se socializar mais, muito contato, muito, não sei, abraço e beijo. E o holandês sempre mantém uma distância e eu não sei, talvez a Holanda é um país muito poderoso, num ponto de vista até mesmo na Europa, eles são muito arrogantes, então eles, não todos, mas se você vai mais pro interior da Holanda, você vê essa diferença. Eles te olham diferente, como que você sempre vai ser o expatriado, até falado. Não muito falado, porque eles não falam, até mesmo o preconceito de lá é um preconceito velado, sabe? É aquilo que existe, todo mundo sabe que existe, tem uma segregação, tem bairro marroquino, tem bairro, sei lá, de negros. E tem a parte só holandesa que você só vê, né, os holandeses mesmo. O Hegel escreve: pela insignificância daquilo com que o espírito se satisfaz, pode-se medir a grandeza do que perdeu. Ou seja, quer dizer, tem uma coisa com que eu me satisfaço. Se essa coisa não faz sentido, assim a gente pode ver o quanto eu perdi do conhecimento humano, da vida humana, do que se pode atingir sendo um ser humano. O interessante é que da primeira vez que eu li essa frase, eu entendi de outra maneira, que eu acho mais legal. Eu entendi que seria pela insignificância daquilo com que o espírito se satisfaz, pode-se medir o quanto o ser humano se perdeu, o quanto o ser humano se perde, que eu acho que é mais legal. Não é isso que o Hegel fala exatamente, mas o fato que se consideramos que que estamos numa evolução, né, para uma coisa assim, evoluindo sempre para ter uma vida melhor entre as pessoas, essas coisas. Se chegamos num ponto em que vemos que a gente se satisfaz, né, com pouca coisa, não diria pouca coisa, eu diria com coisas sem sentido. Não sei, eu vejo programas de televisão, por exemplo, que duram 2 horas, em que a meta tem o time A, o time B, ele se joga água na cara e dura 2 horas assim, né, e dá risada e joga água. Bom, será que a gente não perdeu alguma coisa se fica assistindo isso, né? Não tem outra coisa para fazer? Não sei. O mundo humano, ele é tão diversificado, né? Tem muita arte, tem muita coisa, tem muitas coisas para construir, tem muitas coisas para fazer, tem tantas coisas, que para cada ser humano tem alguma coisa que onde ele vai achar uma satisfação assim maior.
quando as pessoas dizem isto é assim, elas não dizem o que elas pensam. Elas definem a coisa de uma maneira precisa e singular, pessoal, individual, o que ela não é. Pois é impossível para a linguagem expressar tudo o que essa coisa é. E tem que entender, no Hegel, assim, o mundo, uma coisa é uma coisa e seu contrário, né? Por exemplo, ele, para explicar essa ideia, ele dá vamos definir, por exemplo, a palavra agora. Se eu falar assim, agora é domingo. Não, vamos falar assim mais simples. Agora é dia. Eu defini, agora é dia. Só que mais tarde não vale mais isso. Agora não é dia, agora é noite. Então, eu defini agora é dia. Sim, eu mostrei uma parte da coisa. Toda vez que a gente vai falar essa coisa é assim, a gente só fala de uma parte. E esquece da outra parte. Mas toda coisa tem as duas coisas, sempre. Ou se eu falava assim, aqui é minha casa. Eu defino o aqui como minha casa. Só que mais tarde, pode ser que aqui é sua casa. Então, aqui ele não é minha casa, é sua casa também. Aqui pode ser minha casa, pode ser sua casa. Agora pode ser dia, pode ser noite. E tudo é assim. Você pode falar, esse homem é um pai extraordinário. Realmente ele ama os filhos, ele é sempre muito gentil. Ele é um grande pai, assim, a gente vê ele na família dele, tudo. O mesmo cara que trabalha no campo de concentração e que todo dia manda 100 pessoas queimar no forno. Não é errado dizer que ele é um bom pai, porque pode ser um bom pai. Mas aí o que ele faz no trabalho dele é muito legal, né? Mas ele pode ser as duas coisas juntas. Isso que é foda, né? Porque a gente sempre quer falar, não, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Mas não, toda coisa, ela é boa e também ela é ruim. Ou coisa ruim é ruim, mas também é boa, de alguma forma. É um método de pensar, sempre, isso é uma grande coisa, que chama dialética, né? A dialética, você vê um lado, você vê o outro, e depois você tenta achar um meio termo, né? Não é um meio termo, mas é levando em conta as duas coisas. Então, toda vez, eu acho assim, que no sentido de que é um método, é você pensar, você pensa instintivamente, essa coisa é ruim. Então, quer pensar sobre essa coisa, começa a imaginar que essa coisa é boa. Só para ver qual é o outro lado. Só para poder entender melhor. E não ficar nessa coisa, uma opinião só, né? Eu pego uma pedra de ouro desse tamanho assim. Se eu te dou essa pedra de ouro aqui, na cidade onde moramos, é uma coisa excepcional, porque você vai poder vender essa pedra e vai poder comprar uma casa cheia de comida, vai poder comprar um monte de coisa, vai melhorar muito a sua vida, essa pedra de ouro. É uma coisa boa. Agora você está no deserto, está morrendo de fome, de sede, e eu te dou essa pedra. Ela não será nada lá. Lá não é mais nada, é zero. Não existe. Areia tem pedras tem, é mais uma pedra. Então é uma coisa inútil, sendo que ela é muito útil em outro lugar. Eu me via como alguém determinada, que sonhava e que tentava conquistar. Só que desde muito cedo meus sonhos sempre foram fora. Que fosse intercâmbio, estudar, aprender um idioma, tudo mais.
E eu acho que o que me intrigava era que em Taubaté eu não sentia que eu conseguia viver essa internacionalidade. Eu não sei explicar, tudo ligado aos idiomas também, porque pra mim cada idioma te traz uma nova personalidade, ou você descobre uma nova faceta da sua personalidade. E então eu sempre gostei dessa interculturalidade, de estar com pessoas de outros países, de poder praticar outras línguas, de aprender. E em Taubaté isso é difícil, não é muito estrangeiro. Então eu estudava os idiomas, mas era como eu amava os idiomas, tudo começava com as línguas estrangeiras, mas não tinha muito como colocar em prática fora das aulas. Então, nos intercâmbios, que foram as primeiras viagens, era onde eu via que o mundo vai muito além do que, né, o que a gente está acostumado. Né? E aí novas janelas iam se abrindo e tudo mais, então era onde eu pensava, não quero me limitar a uma coisa, uma nacionalidade, um país, Então aí os sonhos começaram a ficar cada vez mais voltados para o internacional. E quando você começa a morar na França, como você se sente? Como você sente vista, por exemplo? Eu acho que tudo depende do meio, então no meio em que eu estava, né, também com relação ao meio que era o do Alex e dos amigos dele, eu me sentia um pouco diferente no sentido de mais tradicional, talvez um pouco ligado, não diria religião, mas fé, por exemplo, um pouco anti-bebida. Eu achava que eu era um pouco diferente no sentido que todo mundo ao meu redor bebia bastante, gostava muito de festa. E no Brasil as pessoas bebem muito também. Mas não o meu meio, não o meio em que não no meio que você cresceu. Nem nas minhas amizades. Então isso foi uma diferença. E você não achou o mesmo meio que você tinha no Brasil, na França? Não só em relação ao álcool, mas eu não sinto que hoje eu tenho o mesmo meio. Talvez o estilo das amizades são diferentes, porque a gente também muda. Então, óbvio que eu fico super feliz de poder ter mantido as amizades que eu tinha no Brasil. Mas eu acho que mesmo as pessoas novas que eu conheci, os estilos vão sendo diferentes. Porque o que acaba unindo a gente, as pessoas, são os hobbies, os interesses em comum. E eu vejo que em 4 anos eu mudei muito. Hoje então, você mudou como? Em que você acha que você mudou? Quando eu cheguei, eu era uma pessoa que sonhava em fazer um mestrado e que tinha um sonho de carreira, de ter uma carreira internacional. E as pessoas que eu buscava conversar ou, não sei, me inspirar eram pessoas desse estilo. Hoje eu me sinto mais pé no chão, então as pessoas que eu conheço são através dos hobbies que eu tenho na vida particular, não tanto ligada à escola, estudos, trabalho. Né? São coisas pessoais, né? Por exemplo, a fotografia. Então eu me aproximei de várias pessoas porque a pessoa também gosta de fotografia, então a gente fala sobre esse assunto e tudo mais. Ou viagens, agora cachorro. Então eu tenho a impressão que cada centro de interesse te permite se aproximar de pessoas que compartilham o mesmo centro de interesse. E ao longo da minha vida, não sei se foi só a mudança de país, mas meus centros de interesse mudaram, né? No Brasil eu era uma bailarina, hoje balé parece algo tão distante da minha realidade. Na época, minhas amigas eram as amigas do balé, então era isso que a gente tinha em comum. De fato, essa coisa é branca só para nossos olhos. E também tem gosto salgado para nossa língua. E também cúbica para nosso tato, etc. Toda a diversidade desses aspectos não tomamos da coisa. Não tomamos da coisa, mas de nós. Somos, assim, o meio universal onde esses momentos se separam e são para si. Vou explicar. Parece óbvio também, mas não é. Essa caneca, no universo ela não é caneca. No universo ela é um conjunto de átomos, assim. E eu olho para ela e essa caneca aparece. Mas a caneca não vem, a caneca não vem da caneca, vem de mim. Tudo que a gente olha vem de nós. O que todo mundo vai pensar, não, as coisas estão na minha frente, chega para mim. Não. Na sua frente só tem átomos, coisas assim, blá blá blá. A coisa vem de você. É você, né, o que ele fala, né? A coisa é branca só para nossos olhos. Então tudo que está na sua frente sai de você. Tanto é que para mim vai ser uma coisa, para outra pessoa vai ser outra coisa.
Aí eu sempre gosto de pegar esse tema da natureza, né? A natureza. Aí o que é a natureza, né? A natureza depende do que é para você, né? Um capitalista ele olha a floresta, por exemplo, vê a floresta, o que ele vê? O capitalista, né? Que a meta é ganhar dinheiro. O que ele vê? Ele vê quantas árvores dá para cortar, para vender, depois no subsolo deve ter alguma coisa também, talvez investindo tanto a gente tira isso que ele vê. Agora a pessoa que mora na floresta, ela vê a casa dela. Então vai cuidar, vai colocar, vai deixar tudo limpinho, né? Tipo assim, vai cuidar, porque é onde ela mora. Então com certeza ela vê com outros olhos. A natureza é uma outra coisa. A natureza é o que cada um quer ver, né? Onde eu já falei várias vezes. Tem pessoas que se sentem muito bem na natureza, porque tem energia boa, é tudo lindo, você vê, né, o paraíso, né, o paraíso na terra, tudo, muita coisa boa. E tem pessoas que se sentem mal na floresta, porque tem medo que uma coisa vai agredir elas, não se sentem à vontade, não, quer voltar para casa mesmo, né? Quando eu estava nos Alpes, tipo assim, eu fiz um erro, eu não sou de olhar muito a internet, né? Aí eu vi distância, tipo assim, eu vi a distância no mapa, tipo, ao olho assim, mas eu não olhei os quilômetros. Aí eu peguei um trem e comecei a entrar nos Alpes e me pareceu assim, imenso, e eu estava sendo engolido pelos Alpes e nunca chegava, e eu pensei, nossa, mas eu não imaginava que era tão longe, mas já passava as horas e eu ainda nesse trem que entrava nas montanhas, que um sentimento que eu acho que é mais forte aqui no Brasil, porque no Brasil é tão gigantesco que muitas vezes, não sei, imagino que tudo brasileiro aconteceu, que achava que ia chegar e ficou 3 horas a mais do que pensava, perdido um espaço que não acaba nunca. Isso é a sensação que eu tive, que o mundo é tipo assim, que eu tinha o mapa é uma coisa da cabeça, né? E o mundo em si é outra coisa. Então, isso que reforça um pouco, né, a ideia de que tem que enfrentar o mundo para realmente estar na coisa real, vamos dizer, né? E também uma coisa assim, eu tive a sorte de viajar numa época que não tinha internet, então eu não sabia absolutamente nada dos lugares onde ia. Muitas vezes eu viajava porque alguém me falou que lá era legal. Eu ia sem ter visto nenhuma foto, sem saber nem se estava longe ou perto, nem nada, e toda vez era uma grande descoberta. Eu descobria as coisas. Eu acho que o fato de ter internet hoje, que permite saber absolutamente tudo, de ver todas as fotos de tudo que lá deu, as impressões de todas as pessoas que foram lá, tudo, tem uma vantagem porque economiza dinheiro e tempo, mas ao mesmo tempo afeta um pouco o prazer da descoberta, né?
Oui, tout à fait, parce que c'est, disons que notre façon d'agir par les gestuels, par les gestes, tout ça, et donc et aussi par le biais de la manière de penser qui se diffère, tout à fait. Parce que nous, bon, on part sur un constat auquel nous faisons connaissance. Nous nous connaissons pas avant à cette minute. Et là, on peut pas se permettre déjà de tutoyer. Donc, en premier lieu, c'est toujours le vouvoiement. Et ça a été, si tu veux, la surprise, même qu'on est dans la même tranche d'âge, à savoir que même que dans de même tranche d'âge, dans un premier temps, d'un respect mutuel, on doit se vouvoyer. Chez nous, c'est plutôt dans ce sens, ouais. Mais ici en France, les gens ils se voient aussi. Alors qu'ils sont de même âge, ils se tutoient. En fait, c'est beaucoup plus... en France, si tu veux, c'est plutôt assez systématique. On s'explique en tant que... Quand j'étais adolescent, donc je dirais que voilà, le camarade qui est en face de moi, on était à peu près dans la même tranche d'âge. Ça se trouve, je suis même son aîné, puisque effectivement, notre physionomie, notre profil ne permet pas effectivement aux Européens d'évaluer et estimer donc notre âge. Effectivement. Ah oui, c'est vrai. C'est les Européens, exact. ils n'arrivent pas à trouver l'âge d'un Asiatique. Non, exactement, c'est ça. Et, enfin, du moins, ils ont du mal, effectivement, de nous trancher l'âge approximatif, on va dire même. Souvent, il y a un écart assez important. Ça a été un constat. Et même que on est de même tranche d'âge, on commence toujours par le vouvoiement. Et ça a été ma plus grande surprise quand je suis arrivé en France. Parce que déjà, il faut qu'on se présente. D'abord, on doit, par principe, vouvoyer, pour justement déterminer s'il y a une approche, on va dire, c'est une approche qu'on peut estimer ou pas de se familiariser, tous les deux. Et c'était effectivement au tout début, ça a été vraiment un handicap. Je pense que je ne suis pas le seul. Tous les Asiatiques, quand on était arrivé en France, en fait, on rencontre plus ou moins ce problème-là. Tais abstrações vazias, singularidade e universalidade, a ela, a universalidade indistinta e indeterminada, oposta, como também a essência que se enlaça com o inessencial, e um inessencial que, aliás, ao mesmo tempo é necessário. São as potências cujo jogo é o entendimento humano percebente, chamado com frequência sadio senso comum. Ele que se toma como sólida consciência real é, no perceber, apenas o jogo dessas abstrações. E, em geral, é sempre o mais pobre, onde acredita ser o mais rico. Ao ser agitado por essas essências de nada, jogado dos braços de uma para os braços da outra, esforça-se alternadamente, através de sua sofistaria, por manter estável e afirmar já uma essência, já o seu contrário, exatamente, coloca-se contra a verdade. Vocês veem que o Hegel, né, para entender, é assim, 800 páginas assim. Tem pessoas que dizem assim, como ele era vigiado. O Hegel trabalhava, era professor, mas na época o ministério, não tinha Ministério da Educação, era o Ministério dos Cultos. Ou seja, quem cuidava da educação era a igreja. Então tem pessoas que falam que ele escreveu bem complicadinho para os monges lá da igreja, não entender nada, não saber se ele acreditava ou não em Deus, o que ele queria falar, para deixar confuso, né?
Mas vou explicar, porque isso não é... Ele fala assim, primeiro o que é a singularidade e a universalidade, né? A singularidade é uma pessoa, por exemplo, a universalidade seria a humanidade. Ou vamos pensar assim, você fala assim, todas as pessoas que apoiam esse partido são bestas, ok? Está falando da universalidade. E agora acontece que você conhece uma pessoa singular desse partido que é gente boa. Aí, bom, daí essa pessoa é gente boa, mas também na universalidade para você é gente ruim. A universalidade é uma coisa, a singularidade é outra. É claro que todo mundo adora generalizar. A gente gosta de falar, tudo isso é besteira, tudo isso é muito legal. O Hegel vai falar, não, se você quer realmente pensar, tem que ver a universalidade e a singularidade. Por isso que quando a gente fala, eu dei o exemplo de um partido, né? Você fala, um partido defende ideias, então todas as pessoas que estão nesse partido, que defendem essas ideias, são todas pessoas bestas. E não, porque a gente pode achar na singularidade pessoas legais. Então, uma coisa que tem que fazer, quando a gente conversa sobre política ou coisas assim, é bem importante falar de ideias e não de pessoas. Inclusive, assim, é uma coisa muito comum, e que quando uma pessoa não tem mais argumentos para defender uma ideia, ela vai atacar a pessoa. Fala, não, mas o fulano que falou isso, eu sabia que ele trai a esposa, essas coisas, que ele usa drogas, coisas assim. Você ataca a pessoa. Como eu falei, aquele nazista, o exemplo que eu dei, a gente pode condenar o nazismo, mas, bom, os nazistas podem condenar. Quero dizer assim, é melhor falar nas ideias. E a partir do momento que você começa a atacar pessoalmente uma pessoa sobre a vida da pessoa, é que você não tem argumento para se defender com as ideias. O Hegel fala também essencial e inessencial. É difícil falar o que é essencial e o que não é inessencial. Os governos lá na Europa, eles decidiram o que era essencial e não é essencial, né? Você faz teatro, arte, tudo não é essencial, você tem um supermercado, é essencial. Ou seja, comer é essencial, mas arte ou, vamos dizer, nutrir a cabeça não é essencial. O que é um grande erro, porque justamente o ser humano não é um animal. O animal se satisfaz com isso. O ser humano não é só comida. Não é só comida. Precisa de mais. Precisa de mais. Ou podemos pensar assim, o essencial e inessencial. 80% do genoma humano, 80%, né, do DNA, o genoma humano, do DNA não serve para nada. Não codifica para nada, nenhuma proteína, porra nenhuma. Não serve para nada. 80% do DNA não serve para nada. A gente pode falar, então é inessencial. Agora, eu gostaria de saber como que vai nascer uma pessoa se você tirar 80% do genoma. É provável que vai ter alguns problemas. Apesar de ter tirado uma coisa que não era essencial, mas vai que, né? O senso comum. Tem muita gente que fala assim, tem que usar o senso comum. Mas o senso comum, né, eu acredito que cada um tem um senso comum diferente, né? Especialmente de um país para o outro. O mais pobre acredita ser o mais rico. Isso é comum, isso é? Um amigo meu me falou que os hegelianos, as pessoas que estudam o Hegel, aquelas que ele conheceu, são muito metidas. Que elas se acham, que elas leram a fenomenologia do espírito e que por isso são muito mais acima da média, que elas estão assim um pouco tanto superior às outras porque leram esse livro, né? Aí só o fato de falar isso prova que não leram muito bem o livro. Para Hegel não existe essa ideia de homem superior e inferior. Isso
de hierarquia, vamos dizer, entre os seres. E o fato de julgar, eu acho que depois falou isso, assim, que o julgar também não faz parte do Hegel, não tem nada a ver. Ele demonstra tal, o quanto idiota é julgar, né? Para o Hegel não se pode, você não vai poder ter uma ideia de uma coisa se você não viu essa coisa assim inteiramente. Você tem que ter uma visão absolutamente total. Na verdade, assim, para o Hegel nem tem coisa de bom ou ruim, superior ou inferior, essas coisas não tem, já que você vai ter que ser muito específico, tipo assim, conhecer a coisa na sua totalidade. Por isso que, uma vez que você conhece a coisa na totalidade, não há como assim você poder ter uma opinião sobre isso. A opinião em si é meio... Opinião é um julgamento, né? O que o Hegel promove eu não diria o entendimento, né? É entender e também a razão, né? Na verdade, a razão que é muito importante para o Hegel. Ele fala de sofistaria. A sofistaria vem dos sofistas. Os sofistas era a corrente filosófica que demonstra qualquer coisa falando. Se você era um sofista, seria um excelente vendedor, por exemplo. É você falando, convencer uma pessoa de qualquer coisa. E dá para fazer. Se a gente usa bem os argumentos, blá blá blá, fala, podemos demonstrar um vendedor é capaz de vender qualquer coisa. Um bom vendedor vende qualquer coisa. A mesma coisa mais absurda, mais inútil que tenha, mas ele falando vai dar uma utilidade maravilhosa para isso, é um verdadeiro sofista. E a sofistaria ela sempre está na moda, né? Ele fala depois de se manter estável. O trecho lá que eu estou explicando aqui, que ele fala: ao ser agitado por essas essências de nada, jogado dos braços de uma para os braços da outra, esforça-se alternadamente através de sua sofistaria. O fato que a gente explica tudo, justifica tudo que a gente fez, justifica blá blá blá. Fala, não, eu fiz isso porque tal, 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 tal. Para quê? Para se manter estável, para ter uma certa estabilidade. A gente fala assim, para não ser contraditório, por exemplo. A gente não gosta de uma pessoa contraditória, né? Que se contradiz. Para o Hegel não tem problema de contradição, né? Justamente, porque uma coisa ela é tudo junto, né? E aí que eu penso assim, que estamos realmente numa época bem binária, né? Isso é interessante, porque deve ser porque a gente usa tanto os computadores. O computador funciona em sistema binário. Tudo imagem, vídeo, tudo que passa por um computador é codificado de 0, 1. Uma série de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, não, 2 não. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como a gente usa muitos computadores, pode ser que esses computadores influenciaram a nossa cabeça e que a gente só consegue agora pensar no 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Ou você é assim ou você é assim. Para o Hegel, não, a coisa é 0 e 1 ao mesmo tempo. O agora é noite e dia ao mesmo tempo. Zero, um, porta aberta, porta fechada. Porta aberta, porta fechada. Sabe? Funciona assim no computador. Abre ou fecha. 0, 0. Aí, como reconhecer um verdadeiro hegeliano? Ele nunca vai ser de um lado para o outro. Porque ele sabe que já está errado. Um em si está errado e o outro está errado também. Não quer dizer que ele fica no meio. Não. Ele vai ter que se esforçar para achar uma terceira opção. Que será uma mescla dos dois com alguma coisa a mais. Isso que é um método de pensar.
Não, vai ser muito difícil. Não sei se eu vou chegar nesse ponto de me sentir holandesa, sabe? De, nossa, ai não, agora eu nem quero. Acho que eu sou brasileira e pronto. Eu gosto de ser brasileira e é isso. Eu sei, agora eu sei quem eu sou, exatamente. Não, os hábitos mudam, as coisas que eu gosto de fazer mudaram também. Mas também acho que é a idade, né? Que antes, por exemplo, eu era realmente mais festa, mais conhecer muita gente e querer ser amigo de todo mundo, mas agora eu acho que eu tô mais assim, uma experiência mais interna, digamos. Porque quando você chega num país tão diferente culturalmente igual a Holanda, você tem que se adaptar a esse país. Porque, por exemplo, no começo, quando eu chegava, ai gente, tudo bem, abraçando todo mundo, é meio invasivo para eles. Então, com o tempo, eu acabei eu primeiro sentia o lugar, como as pessoas interagem, para depois eu começar a interagir também. Só que eu acho que eu também, quando eu vou para o Brasil, eu levo isso comigo de volta. É difícil de não voltar e isso acabou fazendo parte de mim também. É difícil voltar a ser como a Carolina de antes de viajar para fora. Porque quando eu volto para o Brasil, eu vejo que eu mudei muito e que tem certas coisas que já fazem parte da minha experiência que não fazem parte da experiência das pessoas de lá. A maneira que... a vida cotidiana, até mesmo piadas, ou não sei, as coisas mudam muito, né? Então acabou me sentindo um pouco por fora. E eu falo, nossa, mas será que eu mudei tanto assim que eu já nem consigo mais dizer que eu sou brasileira? Mas ao mesmo tempo, quando eu tô na Holanda, eu sei que eu não me sinto holandesa. Fica uma mistura de tudo. Talvez, não sei, o fato de também falar vários idiomas pode ser algo. Porque quando eu sinto que quando eu falo outros idiomas, parece que a minha personalidade muda também um pouco. Quando eu falo inglês, eu fico mais confortável. O espanhol, eu sou outra pessoa. E quando eu falo inglês, eu sou outra pessoa. E português, outra pessoa. Talvez pelo jeito de falar, pelas gírias. Não é a mesma coisa. Mas, sim, essa crise sempre tem. A consciência de si só alcança sua satisfação em outra consciência de si. Vivemos no mundo humano, né? E somos sujeitos humanos. O maior perigo da sociedade que criamos, o maior perigo não é uma pessoa maldosa que está fazendo isso, né? Mas é a gente que se perde. A tendência atual é fazer desaparecer esse sujeito humano e tornar ele um objeto. Ou seja, não teríamos mais um sujeito que olha o objeto, mas dois objetos. O objeto, a caneca, não tem consciência de si. Não pode, não é humana. Eu vi no Japão um menino, ele não é tão velho, acho que ele tem uns 30 e poucos anos, assim, que casou com o que ele chama de um holograma de realidade virtual. É uma mocinha que fica um holograma que fica numa caixinha. Ela tem acesso a tudo, internet, música, tudo. É o que eles chamam de inteligência artificial, na verdade é um software, um computador, que liga para ele, manda mensagem no WhatsApp no trabalho dele, e aí, meu amor, você está voltando, tudo, tal. Ele fala assim, não, eu vou chegar um pouco tarde, tal. Ele chega em casa e fala, meu amor, você pode colocar tal música, assim, tal. E a mãe dele não gostou muito, mas ele casou numa igreja no Japão, foi o primeiro homem a casar com, vamos dizer, o objeto, né? Mas ele justifica tudo, fala assim, que é amor puro, tal. Aí, né, fica complicado, né? Porque eu me pergunto, se ele virou objeto,
provavelmente tem algum distúrbio, né? Uma coisa que não tá indo bem. Mas é um produto tem que cuidar de não chegar a esse ponto, né? De ser assim, de nos considerar objetos e não mais sujeitos. Não tem uma relação com o objeto, né? Como que você vai desenvolver uma relação com o objeto? A consciência de si só alcança sua satisfação, é outra consciência de si. E aí, isso dentro dessa relação não faz nenhum sentido, né? Porque não tem outra consciência. Não. Só que é assim, eu preciso ser reconhecido por alguém, mas essa pessoa, essa outra consciência de si, precisa ser livre também. Por exemplo, se eu te pagar para você me falar que eu sou lindo, você todo dia vai falar, oh, você é lindo, daí eu pago, né? Eu deposito, eu faço um pix para você, tal. Mas todo dia você me fala, não vou ficar satisfeito. Não vou ficar satisfeito porque eu sei que eu te pago, então você vai poder falar o que quiser, o que eu quiser. Então não vou, a consciência de si acha satisfação numa outra consciência de si livre. Ser reconhecido como uma pessoa livre por uma pessoa livre, entendeu? Por isso que não há como ficar satisfeito absolutamente sozinho. E isso que eu falo, que a tendência atual da sociedade é se considerar os outros como objetos, né? Ou seja, de querer usar os outros para o que achamos ser o individualismo, né? A satisfação vai vir porque uma outra pessoa que é livre vai te reconhecer como pessoa livre. Se você acha que você pode usar todos os outros como os objetos e para você ficar satisfeito, no fundo, você não vai conseguir. Porque você precisa de um reconhecimento livre do outro. Você olha a paisagem, que é linda, você olha a coisa longe, né? Você vê essa coisa, que a paisagem fica um pouco estática, pode ser linda, tudo, e você olha de longe e fica bem. Está no trem. E aí, à medida que seu olhar, ele volta para os trilhos, para mais perto. Você olhando assim, se aproximando pela janela, aí tudo começa a ficar bem confuso, né? Tipo assim, não vê mais a paisagem, nada. Você vê só uma coisa que passa, porque você está se aproximando do sujeito, de você. E aí que é mais difícil, porque fica tudo confuso. E a tendência atual é de fugir disso, né? De olhar o mais longe possível, né? Por exemplo, de olhar mais o que acontece do outro lado do planeta do que olhar o que acontece bem perto de você. Porque mais você olha perto de você, mais fica confuso e difícil, é complicado, né? Eu me senti como um imigrante qualquer. E como é Sabia imigrante que se sente, então? sabia que ia ter exclusão social. E tanto é que eu já passei por isso aqui. O fato de você ser imigrante, você não ter direito a nada, não tem direito a Eu falava da educação, da saúde, mas por eu ser imigrante, chegando na Europa, eu não tive direito a isso. Então, como... Aí eu imaginei uma coisa, mas só que comigo aconteceu completamente diferente. Como que é de se sentir um cara que não está sendo aceito, assim, que vocês não se consideram como gente? A dificuldade para obter um documento. Minha esposa sendo europeia, e mesmo assim eu tive que esperar ela conseguir um trabalho, depois de 3 meses, para eu poder conseguir pegar um documento. E mesmo assim, depois de 6 meses ainda, quando eu fui para renovar meu documento, ainda foi recusado. Aí foi onde eu... E como você se sente nesse momento? Porque mais ou menos é isso, a sociedade te fala assim, não queremos de você, né? Como eu me sinto?
Eu me sinto que mesmo com toda essa recusa deles, eu tenho o direito de ficar aqui, mesmo que eles não queiram. E como muitos outros brasileiros ou outros estrangeiros que estão fora do seu país, lutam e conseguem alguma coisa, eu também tenho o direito de lutar e conseguir. A liberdade no pensamento tem somente o puro pensamento por sua verdade. E verdade sem a implementação da vida. Por isso, é ainda só o conceito da liberdade, não a própria liberdade viva. Isso é muito interessante. Para o Hegel é simples. Para ele, o ser humano ele é o que ele faz. Então é tudo na ação. E o que você tiver na cabeça, se não tiver ação, não vale nada para ele. É bem isso, assim. O homem é o que ele faz. Tanto é que é assim, na verdade, assim, a liberdade é muito importante para o Hegel. Mas você consegue sua liberdade através do trabalho, através da ação, das coisas que você faz. E por isso que aqui ele fala assim, ser livre na cabeça, você é livre no seu pensamento. Se eu falar agora eu penso todo o meu pensamento, eu vou falar que eu sou livre, eu vou falar minha liberdade de expressão, eu vou falar um monte de coisas, tudo isso ficou no meu pensamento. Eu sou livre dentro do meu pensamento. Mas não é real. Isso que é interessante. A palavra em alemão, Wirklichkeit. Wirklichkeit significa, hoje em dia, se você usar essa palavra, significa realidade. Mas no livro de Hegel não quer dizer realidade, é a efetividade. Efetividade no sentido de o efeito que você tem. A realidade é o que você faz. Aí um exemplo maravilhoso, né? Todos esses países livres, né? Europa, Estados Unidos, blá blá blá, o Brasil também, né? Aqui tem liberdade de expressão, né? Onde as pessoas estão satisfeitas porque podem falar o que quiser, nas redes sociais, por exemplo, podem falar, o governo é uma merda, eu detesto o fulano, eu penso isso, é tudo livre, ninguém vai preso, sendo que em outros países, falar mal do governo é prisão, né? Não pode falar, eles escutam seu telefone, se falar no telefone para um amigo, sabe, o governo é uma merda, a polícia chega, ser preso, entendeu? Não tem liberdade de expressão. E os países ricos são felizes de ostentar a liberdade que eles têm, de poder falar o que eles querem. Só que isso é sensacional para um governo, porque geralmente a gente falar é um pouco como fazer. Por exemplo, se eu falo assim, vou te matar, provavelmente não vou te matar. Se eu te matar, não vou te avisar antes, né? Ou como as pessoas que se matam. Então, a pessoa, eu vou me matar, provavelmente nunca vai se matar. Se ela se matar, ela não terá avisado ninguém. Se matou, pronto, agiu. A realidade. Então, para um governo, é muito bom para controlar um povo, dar a liberdade de expressão. Porque as pessoas falam, o governo é uma merda, tal, eu discordo completamente da sociedade. Pronto. É como se tivesse feito alguma coisa. Que no fundo não fez nada, o governo fica o mesmo. Nos países onde não tem liberdade de expressão, se quiser fazer alguma... tem que fazer a coisa. Tem que derrubar o governo. Tem que derrubar o governo porque falar não pode. Eu quero derrubar, não pode. O governo é uma merda, não pode falar. Então, você vai ter que agir e derrubar o governo. Ou seja, falar que o governo é uma merda, tudo, você é livre no seu pensamento. Mas não tem efeito nenhum. O efeito é você derrubar o governo. Por isso que, né, permitir às pessoas de falar o que elas podem é a melhor coisa para que nada mude. Nada vai mudar. As pessoas falam, beleza.
É impressionante isso. Verdade sem a implementação da vida. Você fala uma coisa, o governo é uma merda, mas não implementou na vida. Você não foi lá matar o presidente, entendeu? Que é isso que é derrubar o governo, é fazer isso. Verdade sem implementação. Isso. Então essas verdades, essa liberdade é só no seu pensamento. Você está livre dentro do seu pensamento, mas não tem realidade nenhuma. Wirklichkeit, efetividade, não tem. D'abord, je vais rentrer quand même le terme, bien que voilà, il y a cette distance qui a un départ entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Il commence par le vouvoiement parce que pour nous ça exprime d'abord, il y a un commencement. Le commencement, c'est le vouvoiement. Et par la suite, il y a des échanges qui peuvent éventuellement, avec un sentiment qui a une certaine approche, tu vois, comment dire, je sais pas comment on peut dire ça là. Il faut qu'il y ait les discussions faut qu'il y ait un bon échange et que tous les deux, qu'on arrive à décrypter, pas à décrypter, mais je vais dire ça comme ça parce que j'ai pas le mot qui me vient, mais décrypter le sens de la personne en face, ton interlocuteur, et petit à petit, on commence à se rapprocher intérieurement, et là oui on peut éventuellement se tutoyer.